Se eu tenho uma planta com poucos efeitos colaterais, e isso comparado com a terapia hormonal, que a gente usa para muita coisa na ginecologia, né? Por que não usar ela como primeiro passo? Uma dor que atrapalha a qualidade de vida, ela não pode ser normal. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidroga são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, eu sou Anita Crepe e esse é o Cannabis Hoje Pode, o podcast onde você fica sabendo dos avanços científicos, econômicos e sociais do universo canábico a partir de entrevistas esclarecedoras com os principais nomes desse ecossistema. A quarta temporada do Cannabis Hoje Pode tem o apoio de Unileia, Flora Urbana, Bliss, USA Hemp e Aleda, marcas que reconhecem o valor da comunicação responsável e do jornalismo de qualidade. Mas é claro que nada disso teria sentido se não fosse por você, querido ouvinte, que pode apoiar também compartilhando esse episódio. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda e fica aqui comigo que eu já volto. Em abril de 2025, uma meta-análise inédita reforçou que a cannabis medicinal é sim aliada no tratamento oncológico. Foram mais de 10 mil pesquisas e 40 mil dados analisados, comprovando que a planta pode aliviar náuseas, dores, perda de apetite, além de mostrar ação anti-inflamatória e até um possível efeito antitumoral. Esse avanço exige profissionais de saúde preparados e atualizados. Médicos, farmacêuticos e especialistas de todas as áreas da saúde podem investir em uma pós-graduação em cannabis medicinal para ficarem atualizados e poderem prescrever com segurança e eficácia. Transforme ciência em cuidado. Acesse agora unileiacannabis.com.br. Olá, olá! Hoje esse episódio tá especial porque vai falar sobre como a cannabis pode apoiar o equilíbrio da saúde das mulheres. Não é um episódio só para mulheres, né? Porque você, afinal, o homem que estiver escutando, certamente se relaciona com mulheres, mãe, irmã, namorada, e pode muito bem colher informação aqui para passar para elas. E quem vai nos guiar por esse novo universo é a doutora Mariana Prado, ginecologista que utiliza cannabis para tratar várias patologias femininas e vem contar aqui pra gente também um pouco mais sobre o Fazer Podcast, que ela também tem um podcast, então ela vai falar sobre muitas coisas aqui com a gente. Doutora Mariana, seja muito bem-vinda ao Cannabis Hoje Pode. Anita, é um grande prazer, muito obrigada pelo convite. Sempre digo que é muito bom difundir aí a palavra da saúde da mulher, né? É tão pouco falada no âmbito canábico. Exatamente. Você é uma das que sabem há algum tempo, né? Dentro dessa indústria da cannabis, desse setor, você já tá aí há um bom tempo, então eu tô bem feliz de ter você aqui com a gente. Não sei como é que você não veio antes, eu tô tipo, como assim? Eu não prestei atenção nisso, mas já estamos remediando esse problema. E aí eu queria começar, Mari, porque assim, você já vinha de anos de experiência em ginecologia quando entrou na cannabis, né? Então, eu queria saber qual foi a sua sensação como médica ao descobrir uma nova ferramenta tão potente quanto essa planta. Nossa, é uma longa história, né? Eu sempre digo que minha formação, currículo, Lattes, etc., ela é bem tradicional, né? Eu fiz minha residência aqui no Hospital do Campo Limpo, em São Paulo, então SUS raiz, então zero estímulo para ter contato com a cannabis. Depois complementei com uma especialização em ginecologia endócrina e climatério na Unifesp, também conhecida como mais careta, né, mais tradicional. Então não foi lá também, mas eu sempre trouxe comigo aquela vontade de trabalhar com plantas e ervas medicinais. Então, desde a formação inicial na residência, eu já tinha esse tino de, poxa, vamos voltar para a ginecologia natural, entender esse saber ancestral? Sempre digo que a minha história da cannabis ela é bem juntinha com esse meu saber de
povos tradicionais, né? Assim, de não negar a minha ancestralidade como médica negra e já beber dessa fonte desde sempre. Mas a cannabis, assim, foi um passo, falo que natural da minha história profissional. Não comecei com ela acreditando, tá? Sou muito cética, sou muito dos estudos científicos, assim. E foi uma grande amiga minha, Débora, maravilhosa, médica também, que falou, Mari, assim, você precisa ler sobre endometriose e cannabis, assim, dores crônicas, dá uma olhada. E me trouxe, assim, um banco de artigos científicos, sabe? Tipo, toma, não precisa acreditar no que eu tô falando, lê aí. E aí eu descobri um novo universo, né, assim. Então eu digo que a cannabis, o meu início não é nada romântico, eu comecei não acreditando. É isso mesmo que eu queria te perguntar, Mari, porque assim, né, uma parte da comunidade médica se sente insegura pelos poucos estudos clínicos com cannabis. Então, como é que você se orienta dentro desse universo com pouca confirmação clínica, mas abundante em estudos de caso? Nossa, esse ano eu complemento 5 anos como prescritora, né? Então, nossa, já passou muita gente por aqui. Assim, leiam, né? Eu digo que a fisiopatologia da cannabis, ela tá muito estabelecida, né? Então a gente entende tudo do sistema endocannabinoide e eu digo que ele tá ali juntinho com o sistema imune, né? Não tem como não se comprovar. É lógico que, assim, quando a gente critica os estudos científicos, é que o modelo não abraça a cannabis, né? Exato. Não tá Não preparado, tem né? como. Exato. Mas se a gente seguir pela fisiopatologia, eu acho que traz essa segurança para quem tá aí escutando e que deseja entrar para esse meio, né? É fato que a gente já sabe tudo do sistema endocannabinoide. Então é só um passinho para aplicar na clínica. E aplicando no consultório é maravilhoso, né? Teve uma mudança de chave também. No começo, eu sempre prescrevia a cannabis como o último artifício. Então, depois de ter tentado tudo, vamos tentar a cannabis. E nos últimos tempos, assim, uns 4 anos, 3 anos pra cá, mais oficialmente, a gente virou essa balança. Tipo, não, se eu tenho uma planta com poucos efeitos colaterais, e isso comparado com a terapia hormonal, que a gente usa pra muita coisa na ginecologia, né? Por que não usar ela como primeiro passo? E aí isso revolucionou a prática, assim, e tem sido muito maravilhoso. Como é que tem sido assim hoje no seu consultório? É mais comum você propor o uso de cannabis ou já tem aquelas pacientes que chegam pedindo para se tratar com maconha? Nossa, é extremamente variável, tá? Eu sou meio chatinha no consultório, escrevo e a gente decide sempre os tratamentos em conjunto, né? E sim, para quem não conhece a cannabis, eu levo a palavra da cannabis, mas realmente a grande parte já vem entendendo tudo, assim. Muita gente já fez até curso, enfim, é bem gostoso. E aí, quais são as dúvidas assim mais frequentes que aparecem em relação à cannabis no seu consultório? Eu acho que quem não conhece, né, a aplicação da cannabis aqui na ginecologia fica surpresa primeiro, né, porque é pouco difundido para as pacientes, né, da área da saúde, quiçá as pacientes, né, e aí todo mundo vem muito com a ideia atrelada ao uso na neurologia, né, principalmente, enfim, as epilepsias refratárias, Parkinson, né, da geriatria e aí quando eu falo da cannabis na ginecologia, todo mundo o quê? Mas em quê, né? E aí a segunda questão é que sempre dizem do lubrificante canábico, né? Às vezes ela chega, não, eu já ouvi falar do lubrificante. Mas pode melhorar a dor? Dor aqui na ginecologia, menopausa? Como assim, candidíase? É bem gostoso. Como é que você vê esse lance do lubrificante de cannabis? De fato tem uma utilidade? De fato melhora a lubrificação? Como é que... Porque, claro, a gente ainda não tem esses produtos liberados, autorizados, mas tem muita gente que acaba acessando, tem gente que inclusive faz o seu próprio lubrificante. O que você acha sobre essa prática, sobre esse uso? Você acredita que tem? Para importação tem uma marca de lubrificantes, assim, já liberados. Já tá? Tem dois agora, 2 marcas. Mas só de importação, né? Tá. Mas eu sempre levo nos congressos, quando eu falo de lubrificante, eu lembro uma frase que eu usei no primeiro congresso médico canábico, que eu falei, gente, a gente é meio bruxona, assim, não tem nada vaginal, a gente pega, sei lá, o paciente já usa um olhinho via oral, você mistura no lubrificante, no óleo de coco, usa via vaginal e vê o que acontece. Assim. Uhum. E a gente já via super melhora. Quando você extrapola, né, para os estudos científicos, a gente observa que a questão de libido e lubrificação ela é bem tênue. Então, a gente sabe que se uma dose muito extrema pode até atrapalhar. Então, o lubrificante a gente sempre começa levinho,
né? Eu falo que tudo assim, estudar a sexualidade de cannabis é bem interessante porque muito se fala sobre a autogestão dos seus sintomas. Então, tem vários estudos de uso adulto na sexualidade falando sobre isso, assim, que melhora porque a pessoa vai, faz uso adulto, relaxa, né? E tem uma melhora da sua sexualidade. E isso se extrapola pro lubrificante, né? São ali juntinhos. Tem uma grande colega, Elaine, fisioterapeuta, que super usa o lubrificante canábico nas terapias, da fisioterapia pélvica também. Então, assim, gente, cannabis é maravilhosa, né? É Maconha. isso. Que Então, massa. vamos. E aí, Mari, você fez um podcast para falar disso. Conta um pouco pra gente, né? Quais são os temas que você traz no seu podcast? E já convida o pessoal também para depois de ouvir esse episódio, ouvir o seu e seguir lá também aqui nessa mesma plataforma. E o Ganja Pod, o meu último filho, meu e da Nanda Amado, fitoterapeuta lá de BH. A gente se auto-intitula como duas comadres conversando, né? E assim, com enfoque nisso, em desmistificar, né, a saúde da mulher e das pessoas que menstruam e trazer informações sobre cannabis, né, de um jeitinho leve, descontraído. A gente sempre recebe uma pessoa e a gente já falou sobre tanta coisa. A gente tem episódio da fisioterapia puxando pra cá, a gente já conversou com a fitoterapeuta também, especialista em endometriose, foi o primeiro episódio, lindo. O terceiro episódio sobre sexualidade. Então, é isso, assim, pegar os temas de saúde da mulher, de pessoas que menstruam e trazer a cannabis. Eu com essa informação mais teórica, às vezes explicando um pouquinho sobre o sistema endocannabinoide, e Nanda, maravilhosa, com o saber ancestral ali, né, da medicina da floresta. Muito bom. Então, depois desse episódio, é só ir lá buscar o Ganja Pod. Enquanto isso, você fica aqui no intervalinho que a gente já volta. Nos dias 23 e 24 de agosto, acontece em São Paulo a 9ª edição da Expo Red Grow, o evento de cannabis mais antigo no Brasil e que já virou um festival, né? Ao ar livre, muita vibe. E esse ano desembarca no estádio do Corinthians, ou seja, dá pra chegar suave de metrô. Eu vou mediar algumas palestras bem interessantes e adoraria te ver por lá. Então, se você quiser entender o que está acontecendo no universo da cannabis hoje, não pode perder essa oportunidade. Então vai lá, reserva o seu ingresso no site da Simpla, que está no link da bio. Estamos de volta com a ginecologista especialista em saúde da mulher, a doutora Mariana Prado, que vem utilizando a cannabis com muito êxito na sua clínica. E Mari, falando especificamente daqueles incômodos mais comuns, né, de menstruação, as cólicas e aquele mal-estar que normalmente aparece, como é que a cannabis pode ajudar nesses casos? Porque, assim, eu fico impressionada. Cada vez que eu tenho algum tipo de cólica, assim, mínima ou grande, ou enfim, e que eu vou decidir... Na verdade, assim, eu só decido, de fato, agir sobre a cólica quando ela já tá bastante incômoda, né? Então, eu vou lá... Boto 3, é aquilo que você falou, assim, ninguém me prescreveu nada, eu pego um olhinho que eu tenho em casa, boto 3 gotinhas no baixo ventre, faço uma massagem ali, sem brincadeira, assim, 2 minutos, e eu já não sinto a cólica. É impressionante, e eu conto assim pra todo mundo, mas eu não entendo muito bem se isso funciona pra todo mundo, se é uma coisa que que já tá analisada. O que você tem a dizer pra gente sobre esses mal-estares comuns? Esse assunto da cólica é bem interessante. Não sei se você sabe, Anitta, o início de tudo, assim, do uso da cannabis na ginecologia começou com casos oncológicos, assim, pacientes terminais de cânceres ginecológicos. Então, pacientes em uso de morfina lá, pré-hospitalares, né, controle da dor, qualidade de vida de morte, né? E aí o pulinho para endometriose foi justamente ali, poxa, se resolve bem para pacientes com cânceres ginecológicos terminais, por que a gente não extrapola para endometriose? E aí, segundo uso mais difundido na ginecologia, dores pélvicas crônicas em geral. E aí o passo para pensar em dismenorreia, né, que é a cólica menstrual, foi ali, né, pertinho. Poxa, gente, está melhorando, controlando dor de pacientes com endometriose, até endometrioses avançadas, com aderência, com dores crônicas. Por que não usar isso no ciclo menstrual, né? E tem sido maravilhoso. A gente só faz essa diferença que você trouxe mesmo,
Aqui na ginecologia eu brinco que a dose ela é sempre cíclica, né? Diferente de todas as outras patologias, assim, os colegas médicos vão subindo a cada 4, 7 dias a dosagem do olhinho. Aqui a gente faz quase que sequencial junto com o ciclo menstrual, entendendo a fase do ciclo, entendendo quando aumentar, quando começar. Então, são pacientes que não usam a mesma dose, por exemplo, de uso contínuo o mês inteiro. A gente tende a aumentar um pouquinho ali nos períodos de sintomatologia maior. Então, se é cólica, iniciar um dia antes do dia de maior sintoma, é algo que a gente faz. Ou usar outras coisas adjuvantes, né? O supositório vaginal, o gelzinho que você trouxe, tópico, né? O gummy, enfim, são múltiplas possibilidades. Cara, é muito louco isso. Você trouxe o negócio da endometriose, que é meio silenciosa, né? Na verdade, ela se confunde com cólicas normais e tal. E tem endometrioses que são de cirurgia, e tem endometrioses que a mulher vai ter que lidar com ela, né? Como é que eu queria que você entrasse um pouco mais na cannabis para endometriose, assim, hoje quem tem endometriose que é passível de ser cuidada e qual é a endometriose que, assim, a cannabis não vai dar jeito? Você tem isso claro? Não, super, Anitta, assim, primeiro que falar sobre dor em mulheres é um tabu até hoje, né? A gente recebe um padrão de pessoas que possuem essa dor crônica e foram negligenciadas anos e anos e anos como algo normal. Lembrar que o ultrassom transvaginal, aquele de rotina, ele, na grande parte das vezes, não vai diagnosticar endometriose, quiçá algumas ressonâncias, né? Lembrar que sempre, isso é interessante a gente falar, que assim, padrão ouro para diagnóstico de endometriose é o ultrassom transvaginal com preparo intestinal ou uma ressonância com preparo intestinal. E também, a outra questão é que a gente precisa viabilizar, assim, levar em consideração essa queixa da paciente, né? Acho que é a coisa mais importante. E que às vezes os exames, e aí cai nesse limbo, algumas pacientes possuem toda a característica de endometriose, né? Então, às vezes uma dor crônica, ou uma dor cíclica, uma dor que piora na penetração, uma dor para fazer o número 2, né? Enfim, dor à mobilidade pélvica, às vezes algum desconforto urinário. E às vezes não se acha isso em exames de imagem, né? Eu sempre digo, gente, assim, a gente vai tratar como diagnóstico sindrômico dor pélvica crônica, né? Isso também do outro lado, né? Primeiro, a gente subdiagnostica porque não houve a queixa da paciente. E a segunda, às vezes a gente recebe um exame de imagem que não acha essa macrolesão, que lógico, só vai aparecer nos exames de imagem quando já está um pouco mais avançado, né? E acho que a mensagem que fica aí é pra gente sempre treinar esse ouvido e sempre levar em consideração. Uma dor que atrapalha a qualidade de vida, ela não pode ser normal. Acho que eu até fugi do que você tinha perguntado. Que se tem endometriose que não dá pra tratar com cannabis e se tem algum tipo que sim, que dá pra tratar. Eu sou super sincera no consultório, assim, às vezes, como as pacientes já chegam muito focadas na cannabis, né, existem alguns tipos que a gente fala, poxa, eu acho que isso é melhor a gente olhar uma outra abordagem, né. Aqui a gente faz um uso muito, muito controlado. Geralmente, quando a gente inicia o tratamento com cannabis, a gente já tem um exame de imagem inicial e repete esse exame, controle, entre 6 meses a 1 ano. Justamente porque, se houver alguma evolução observada, a gente recalcula essa rota, né? Eu acho que, no fim, acho que a cannabis vem para acrescentar, né? Vem para aumentar essa gama de possibilidades de tratamento, mas a gente não pode negligenciar algo que esteja avançando e não funcionando, né? Então, todo mundo começa aqui, começa super seguro disso. E, assim, de verdade, eu não consigo nem lembrar, assim, de alguma paciente que a gente tenha instaurado tratamento canábico e que tenha virado outra coisa. Assim, olha só. Cirurgia ou progesterona, enfim, DIU. Que massa! Tem sido bem, bem bacana. E Mari, eu queria que você nos esclarecesse também uma dúvida muito comum, né, que aparece sempre nos comentários dos posts do Cannabis Hoje, que é a cannabis na gravidez, né? Esse tema controverso e delicado, mas que talvez já tenha alguma evidência científica que você possa compartilhar com a gente, pra gente entender se esse uso, afinal, é seguro ou não. Assim, eu acho que eu sou a única pessoa do Brasil que fala sobre esse tema. Por favor, fale com a gente, porque eu nunca sei o que responder. Eu vi que é o tema polêmico, né? Ninguém quer falar sobre isso. Alguns estudos, eles são muito robustos, assim, a gente já sabe que o THC é completamente contraindicado, tanto para pacientes que estão tentando, quanto para pacientes que estão gestantes ou no puerpério. Então, aí já cai bastante coisas, né? Assim, uso adulto, por exemplo, né? Falo assim, cenário brasileiro, né? Que a gente não sabe que tipo de planta está sendo usada, enfim, no uso adulto. E tem THC,
então não é recomendado. Sempre quando a gente vai falar nesse tema, eu falo que a chave mestra, assim, é a gente pensar redução de danos, né? E aí tem vários perfis de pacientes que chegam, né? Vai chegar aquela paciente que usa um óleo de espectro completo, CBD e THC, porque tem alguma doença de base, como manejá-la. Vai chegar uma paciente, a depender do cenário que você tiver, num SUS, que tá ali no cenário de drogadição, com uso de polissubstância, crack, cocaína, que você vai falar, poxa, fume sua maconha, sabe? Total. Então é sempre, esse assunto ele é redução de danos, assim, é o principal. Então a gente já sabe que o THC é completamente contraindicado, e aí vai de encontro com todos os estudos que falam mal da cannabis, tem a grande maioria da medicina. E aí uma crítica que, assim, os outros canabinoides, por exemplo, CBG, CBN, a gente não tem estudo, então a gente fica ali na redução. E o CBD, uso promissor, assim. A gente evita no primeiro trimestre de gestação, principalmente, mas depois existem usos controlados, sabe? Então, é isso, assim. Primeiro, redução de danos, THC, tudo de ruim. E ruim, assim, tudo que a gente já sabe aí, né, dos medos gerais. Então, restrição de crescimento, parto prematuro, distúrbio de líquido amniótico, a maior necessidade de UTI neonatal. Olha só. Tudo pelo THC. E aí o CBD ali, fica ali poucos estudos, mas parece belezinha, então é onde a gente flexibiliza. E os outros canabinoides, CBG, CBN, também a gente tende a não usar muito, assim, na gestação, digo, né? No puerpério, a gente fala muito sobre amamentação, né? Então, a redução de dano, a gente sabe que a concentração de THC diminui a partir da 4ª hora Sim. da mamada. Então, para aquelas pacientes que vão fazer uso adulto ou que vão continuar com THC, que se afaste essas 4 horinhas, assim, essa foi pelo uma menos. estratégia, assim, depois eu já tinha saído um pouco saí do puerpério, enfim, talvez eu esteja até hoje, né, mas quando a bebê fez 3 meses, aí eu decidi voltar a usar o THC, mas sempre isso, dava a última mamada antes de dormir e, por sorte, glória a Deus, minha bebê dorme bem, desde sempre, a noite inteira, então... É isso, aí era um momento que eu ia fumar o meu baseadinho e ia ficar 8 horas sem dar o peito. Mas eu achei curioso, Mário, que você falou sobre THC proibido para tentante. Eu nunca tinha ouvido falar, me conta, dificulta a coisa toda? A gente diz assim, o sistema endocannabinoide ele é perfeito, né? E ele é muito importante na implantação, né, na nidação do embrião e nesses processos iniciais, né? E a gente sabe que os nossos endocannabinoides, né, eles são importantes nesse processo. Se você faz o uso, enfim, principalmente adulto, que a gente diz, né, mas assim, do THC, vamos focar nele, nesse processo, isso pode atrapalhar um pouquinho. Então, o que é o perfil que tem aparecido bastante? Pacientes que vão embarcar numa FIV, né, uma fertilização in vitro, tirar essa medicação com quanto tempo? É o que a gente tem discutido ultimamente, porque realmente é muito escasso de estudo científico, né? E a gente chegou ali num patamar do tipo 3 meses, parece razoável, sabe? 3 meses antes de uma FIV. E para tentantes, a partir do momento como tentante, é legal que você evite. Tá. Principalmente, de novo, THC. Anotado. Ai, meu Deus do céu. É muita coisa, gente. Eu brinco que as provocações, quando você, né, assim, embarca na crista da onda ali dos assuntos, né, vão chegando as provocações, tipo, gente, FIV. Claro. O que a gente vai fazer com essas pessoas de FIV, né? E se eu sei que o sistema endocannabinoide é importante ali no início, né, da nidação, do início da multiplicação celular, como que a gente vai orientar essas pacientes que já vêm usando? Então, é mais um outro perfil, né? Pacientes que já fazem uso e vão embarcar numa FIV, o que fazer? E aí a gente mantém, basicamente, CBD isolado sempre. E aí, Mari, você que também é obstetra, durante o parto, a cannabis tem uma empregabilidade ali? Ela pode ser de ajuda? Existem alguns estudos, Anitta, assim, bem iniciais e sem robustez científica, mas a gente fica ali de olho, né? Sobre analgesia de parto. Exato. Então, existem alguns saberes aí tradicionais, você vai pesquisar, que melhora a analgesia, logicamente, né? Pelo potencial analgésico e anti-inflamatório. A gente não usa, né, ainda, mas esperamos estudos aí, né, desenvolverem. E outra coisa importante também é que, a partir do momento que a gente não coloca a paciente nesse rol de drogadição, né, que eu sempre digo, que é o clássico, né? Você chega ali, senta no consultório médico de pré-natal, fala sobre maconha. Vão falar, pessoa é drogadita, ela é viciada, e lá.
e coloca nesse tabu todo, né? E não se conversa sobre isso, né? E é uma coisa que eu sempre trago nas aulas. Gente, se a gente desmitifica esse assunto em consultório, a gente consegue saber por que que a pessoa faz uso, qual é a condição de base, qual o contexto, né? E consegue orientar de uma forma melhor. Falando de parto, principalmente, existem algumas evidências sobre, por exemplo, vai fazer uma analgesia tradicional lá com o anestesista. Esse corpo, ele reage de uma forma diferente. Talvez ele precise de outras dosagens um pouco maiores desse analgésico. Outra questão que infere também pacientes que fizeram uso, né, enfim, CBD, THC, tudo durante a gestação, elas tendem a ter um pouco mais de náuseas, então a gente controla isso. Eu falo que falar sobre isso em consultório ajuda até nessa parte, né? Tanto não só do pré-natal e desenvolvimento de bebê e bem-estar materno, mas também nesse acolhimento na hora do parto, né? De ficar atento a esses sinais. Total. E aí a gente foi passando aqui por várias fases da vida da mulher, né? Então, agora falando sobre menopausa, eu queria falar sobre esse assunto, porque eu tenho entrevistado muitas mulheres 50 a mais, e muitas delas, mas assim, quase todas, dizem que a cannabis tem feito maravilhas no manejo dos sintomas da menopausa. É isso mesmo, Mari? Nossa, eu acho que assim, junto com a endometriose, tem sido o segundo uso mais frequente no consultório. Eu sempre brinco que a medicina ela evoluiu muito falando de terapias hormonais, mas não leva muito em consideração quem não pode, quem não quer, né? E essas pacientes ficam meio aí naquela zona escura, né? Tipo, tá, mas e eu não quero usar hormônio, eu não posso, eu tenho alguma contraindicação formal, eu faço o quê? Eu não faço nada, é normal, né? Então, acho que a cannabis vem para suprir esse lugar. E aqui a gente realmente leva muito em consideração o lugar do não quero. Lógico que a gente vai trazer todas as evidências científicas. É importante saber que entre 45 e 55 anos existe a transição menopausal. E a transição ela pode ser marcada principalmente por uma irregularidade menstrual inicial e os primeiros sintomas de menopausa que atrapalhem a qualidade de vida. Isso é importante, atrapalha a qualidade de vida, porque já quebra algumas questões sedimentadas. Tipo, nossa, entrei na menopausa, preciso suplementar alguma coisa, e nem sempre. Se a menopausa tá tranquila, sem sinais de alarme, a gente só vai acompanhar, né? Eu não preciso tratar algo que não é doença. Enfim, eu até falo do termo terapia de reposição hormonal, que fica parecendo que é um buraco que você tem que tacar coisa, né? Que não, só se tiver sintoma. A partir do momento que tem sintoma que atrapalha a qualidade de vida, a gente vai pensando nessa ampla gama de possibilidades. Todo mundo que passa no consultório sabe que o padrão ouro para tratamento de menopausa é a terapia hormonal, e isso não tem como dizer que não, né? Mas é isso. Levar em consideração a paciente não quer, que é a mais frequente, né, que acaba vindo. Eu falo, gente, é muito fácil, né? Eu faço uma receitinha de hormônio, você leva e vai guardar na gaveta que você tem medo de infarto, você tem medo de AVC, você tem medo de usar hormônio, né? E eu acho que parte do meu trabalho é falar sobre isso, do padrão ouro, mas também trazer outras questões, né? Assim, poxa, como uma alimentação pode te ajudar? Como a cannabis pode te ajudar? Como o fitoestrogênio ali da farmácia, um fitoestrogênio manipulado pode te auxiliar? A cannabis, ela tem sido maravilhosa, principalmente nesse manejo, né, de transtornos ansiosos e depressivos da fase. Eu digo que a transição menopausal e menopausa nada mais é que uma desconversa desses hormônios, né, fica tudo meio maluco mesmo, não tem muito padrão, isso incomoda. Então, melhorando um pouquinho dessa parte psíquica já ajuda muito. Melhorando qualidade de sono, melhora muito o fogacho noturno, né? Aquelas pacientes que têm despertares noturnos, acordam 3, 4 vezes à noite, né? Então, se a gente melhora esse sono REM, essa qualidade do sono, essa paciente acorda menos com calor. Ajuda na libido, igual a gente trouxe, na lubrificação. Então, tem sido maravilhoso. Que ótimo, Mari. A gente passou aqui por vários temas da saúde da mulher, mas talvez eu tenha deixado alguma coisa de fora. Tem alguma coisa, assim, que você gostaria de complementar antes da gente ir para os quadros? Nossa, um uso muito recente até. Tem sido dos corrimentos de repetição. A gente tem estudado isso no uso de sabonetes, que algumas associações aqui do Brasil, elas fornecem, né? E de entender como o uso da cannabis via vaginal tópica pode ajudar em pacientes com corrimento de repetição para melhorar essa microbiota,
sabe? Então, de novo, eu acho que é o único lugar que a gente deixa a cannabis ali, do tipo, poxa, a gente já tentou todos os antifúngicos, tudo e não melhora. Vamos tentar dar um passinho ali pra trás, vamos tentar algo canábico. E tem sido bem legal, assim. Não, e antifúngico cheio de petróleo, né? Coisas ali no meio daquela pomada que são péssimas, E quando né? você vai estudar a fundo, né, as vulvovaginites, né, os corrimentos de repetição, a gente entende também que existe um componente psíquico, né? De ansiedade, principalmente, e de alguns hábitos, né? Então, a gente melhorando hábitos de vida, logicamente. E a cannabis via oral, por exemplo, melhorando uma ansiedade, a gente já tem visto diferença no acometimento dessas pacientes que sofrem de corrimentos de repetição. E aí, acrescentando mais o uso tópico vaginal, né? Então, com sabonete, ou diluir o olhinho no sabonete, ou usar algum lubrificante importado, ou esses sabonetes de associação. Então, tem sido bastante legal, assim, óvulos vaginais. É um uso crescente. Como é que chama? Vapores. Vaporização de útero com cannabis. Você já fez? É possível? É super possível, mas a gente faz pouco, né, Anitta? Assim, eu digo que a gente vai evoluindo paulatinamente. Acho que a gente já saiu aqui do lubrificante, já viu que tem boa resposta. Agora a gente tá tentando tratar patologias iniciais. E quem sabe, né? A vaporização pode ser super... É lógico que assim, a gente não vai achar nenhum estudo sobre isso, né? De quantidade... Exatamente. Da quantidade de CBD e THC que se emana na vaporização, complexo, né? Mas enfim, é isso. Faz diferença. E a planta, né, gente? Eu acho que é isso. Entender também que é a planta que a gente tá falando, né? E que a planta tem tudo. Você é dessas que ficam testando em você mesma também as coisas, assim? Fazendo de você mesma cobaia? Gente, super. Eu não posso receber um presentinho aqui de óleo de associação, de gama, que eu já tô, gente, vamos olhar o que tá acontecendo. Ai, gente, eu adoro, assim. Hoje eu uso a cannabis, né, pra ansiedade e é maravilhoso, assim. Também sou paciente. É isso, somos todos. Bom, Mari, agora chegou a hora dos quadros. Bora lá? Bora. Qual é a legalização ideal pra você, pro contexto brasileiro? Nossa, que complexo, né? É. Eu falo muito com a Nanda sobre isso, da importância que é se trabalhar com terra. E do quanto isso na medicina ancestral, de você plantar o seu medicamento, isso é importante. Eu acho que a medicina, ela, assim, lógico, a gente quer que os óleos sejam acessíveis, mas olhar para esse lado da descriminalização, da pessoa produzir seu próprio medicamento. Eu acho que esse é o cenário ideal, assim. Que a gente possa, todas jardineiras, entende? Fazendo seu próprio medicamento no quintalzinho de casa. Sem precisar de mim. Eu amo o médico que tem essa noção, assim, de que a saúde é maior do que a medicina, né? Então, que todos podemos cuidar e ser nossos próprios xamãs. De uma forma acessível, barata, né? E ali no quintal da sua casa. Democrático. É isso, Mari. E agora no Cannabis Indica a gente pede uma sugestão de pessoa, ou livro, ou filme, ou podcast, alguma coisa que você sugere para nossa audiência. Seria lindo se você tivesse alguma coisa para sugerir nesse universo da ginecologia, da saúde da mulher em relação a cannabis. Tem alguma coisa nesse escopo? Cara, Nanda Amado, minha parceira de trabalho, eu acho que fala incessantemente nas redes sociais sobre cannabis e saúde da mulher. E indicar a série. Eu acho que a série é a história de uma planta, que eu fiz parte, GNT com Globoplay. Tá na Globoplay. E é um navegar sobre esses cenários do Brasil, assim, de multiprofissionais e focados no grande elenco aí de pessoas negras que trabalham com cannabis. Então é bem legal. Então, Mari, agora a gente quer o seu contato. Onde é que as pessoas, quem quiser se consultar com você, onde te encontra, e depois também os arrobas do Ganja Pod. Bom, atualmente eu trabalho de forma presencial aqui em São Paulo. Meu consultório fica na Bela Vista, ali pertinho da Paulista. Mas, assim, atendo gente do mundo inteiro, né? Digo, pela forma online. Eu acho que a pandemia se trouxe algo. Na medicina trouxe isso, né? A possibilidade de atendimentos remotos em ginecologia, que tem sido bem legal. Meu arroba Mari Prado Gineco. E do Ganja Pod é @ganja.podcast. E sigam lá, gente. Eu sou super ativa nas redes sociais, tiro dúvidas. E provavelmente a gente se encontra aí. Se for colega médico ou colega da assistência, estou aí nos congressos, nas palestras, levando a palavra da cannabis e saúde feminina.
Muito bom, adoramos receber a sua palavra da saúde, da cannabis e da saúde feminina aqui no Cannabis Hoje Pode. As portas estão abertas, volte sempre, Mari. Obrigada pelo convite, Anitta. Obrigada aí por todo mundo que chegou ao fim, escutando a gente. Qualquer dúvida e questão, tô super disponível. Graças a você que ficou com a gente aqui até agora. Se você gostou do papo, deixa um like, uma estrelinha, um comentário, enfim, vai depender da plataforma que você está ouvindo o Cannabis Hoje Pode. Mas não deixa de fazer isso não, e se puder, compartilhe o episódio com um amigo, porque ajuda demais a espalhar e engrandecer o nosso trabalho. E se quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou seguir a gente no Instagram, no @cannabishoje. O Cannabis Hoje Pode vai ao ar toda terça-feira. É apresentado por mim, Anitta Crepe, e produzido pela Leopoldo Electrical Group. Até a semana que vem!